Olá, boa tarde. Buscar a solução de conflitos na comunidade com a ajuda de moradores. Essa é a ideia da mediação comunitária. A iniciativa faz parte do projeto MP Solidário, desenvolvido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Esse é um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos outros. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, concede ao empresário Carlos Wizard o direito de ficar em silêncio na CPI da pandemia no Senado Federal. O depoimento estava marcado para hoje de manhã, mas mesmo com habeas corpus, o empresário não compareceu. Supremo fixa tese no caso de reintegração de empregados públicos aposentados dos Correios. E ainda, plenário do STF deve retomar hoje ação que questiona a prerrogativa de delegados de polícia e integrantes do Ministério Público para requisitar informações às operadoras de celulares. O plenário vai decidir se essa possibilidade ofende a privacidade e o sigilo da comunicação de dados de órgãos públicos ou empresas privadas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, concedeu ao empresário Carlos Wizard o direito de ficar em silêncio na CPI da pandemia no Senado. O depoimento do empresário estava previsto para esta quinta-feira, mas ele não compareceu. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, anunciou que vai definir uma nova data e comunicar a um juiz criminal para que o Wizard seja obrigado a depor. A defesa do empresário recorreu ao Supremo Tribunal Federal depois que foi rejeitada a proposta para que o depoimento na CPI da Covid fosse feito de forma virtual. Carlos Wizard argumentou que está nos Estados Unidos acompanhando o tratamento médico de um familiar. No Supremo, pediu para não ir à CPI ou para ter o direito de ficar calado para não produzir provas contra si mesmo. Ao analisar o pedido, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, explicou que cabe ao Senado Federal decidir se o investigado deve ou não comparecer para depor, e a Justiça não pode interferir em decisões do Legislativo. O ministro, no entanto, concedeu ao empresário o direito de ficar em silêncio e explicou que investigados em comissões parlamentares de inquérito podem invocar o privilégio da não autoincriminação. Nessa quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal também manteve a quebra de sigilos telefônico e telemático de Carlos Wizard. No mandado de segurança, a defesa argumentou que o empresário não tem nenhuma relação com a pandemia, que é objeto de investigação da CPI, e que a quebra de sigilos foi autorizada antes mesmo de ele ser ouvido. A relatora, ministra Rosa Weber, observou que Carlos Wizard é suspeito de participar de um Ministério da Saúde paralelo para aconselhamento ao presidente Jair Bolsonaro, o que, segundo a ministra, é um fato gravíssimo, porque dificulta o exercício do controle de atos do poder público. E nesta quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese no caso de reintegração de empregados públicos aposentados dos Correios. E essa tese, ela se aplica a outras empresas estatais. Quem traz as informações é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Em março deste ano, o STF manteve decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, que determinou que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos reintegrasse funcionários dispensados após a aposentadoria voluntária. Normalmente, a concessão de aposentadoria encerra o vínculo empregatício e inviabiliza a permanência no emprego. Mas essa regra não se aplica para os empregados públicos que se aposentaram pelo regime geral de previdência social antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional 103 de 2019, que alterou o sistema de previdência social. Essa emenda constitucional estabeleceu que a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública só acarreta o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição se tiver sido concedida após a sua entrada em vigor. Isso foi o que constou na tese da repercussão geral fixada pelos ministros do Supremo na sessão plenária de ontem.
Um outro ponto abordado também foi sobre a competência para julgar a legalidade da dispensa ou da reintegração de empregados públicos em razão da aposentadoria. Prevaleceu a proposta do ministro Dias Toffoli, no sentido de que é a justiça comum que deverá julgar os casos, pois a discussão envolve matéria constitucional e administrativa. Com esse entendimento, foi afastada a competência da Justiça do Trabalho por não envolver matéria trabalhista. A tese de repercussão geral servirá como parâmetro para a solução de mais de 1.700 casos semelhantes que estão aguardando julgamento. E o Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje a análise de uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona a prerrogativa de delegados de polícia e integrantes do Ministério Público para requisitar informações às operadoras de celulares. Neste segundo dia, o julgamento será retomado com o voto do relator, ministro Edson Fachin. A ação apresentada pela ACEL, Associação Nacional das Operadoras Celulares, questiona uma lei de 2016 que dá a delegados de polícia e membros do Ministério Público a prerrogativa de requisitar informações e dados necessários à investigação criminal nos casos de tráfico de pessoas, independentemente de autorização judicial. O plenário vai decidir se essa possibilidade ofende a privacidade e o sigilo da comunicação de dados de órgãos públicos ou empresas privadas. Vai decidir também se a disponibilização imediata dos meios técnicos adequados para a localização da vítima ou de suspeitos ofende o princípio da proporcionalidade. Durante a sessão dessa quarta-feira, o advogado da ACEL disse que, da forma que foi redigida, a norma dá a verdadeira carta em branco para que as autoridades possam acessar todos os dados de cidadãos tidos como suspeitos. Já o representante da Defensoria Pública da União defendeu a improcedência da ação e apresentou dados sobre o tráfico internacional de pessoas. Para ele, essa autorização é importante para que o Estado tenha condições técnicas para agir com a mesma efetividade dos traficantes. O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, também defendeu a norma e disse que o legislador foi modesto, uma vez que a lei torna acessíveis por autoridades públicas simples dados cadastrais, como nome e telefone, e apenas em situações limites. Ele lembrou que esses dados, há poucos anos, podiam ser acessados por qualquer pessoa em listas telefônicas. O Superior Tribunal Militar aumentou para 2 anos e 4 meses a pena de um civil condenado pelo crime de receptação de fuzis do Exército Brasileiro. Os armamentos foram encontrados na casa do acusado em 2018, em Triunfo, no Rio Grande do Sul. O Superior Tribunal Militar aumentou para 2 anos e 4 meses a pena de um civil condenado pelo crime de receptação de fuzis do Exército Brasileiro. Os armamentos foram encontrados na casa do acusado em 2018, em Triunfo, no Rio Grande do Sul. Foi durante uma operação em conjunto da Polícia Civil e da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente do Rio Grande do Sul que as armas foram encontradas na casa do acusado. O civil declarou ter encontrado o armamento 20 anos antes durante uma pescaria e que as armas estavam enroladas em plástico e enterradas embaixo de uma ponte. Disse que ficou com elas por apreciá-las e que não sabia que elas eram de uso restrito militar. Com uma revista técnica, foi possível identificar a origem do armamento, que pertencia ao Exército Brasileiro. Ele foi condenado em primeira instância, mas o Ministério Público Militar entrou com recurso no STM para reformar a sentença e aumentar a pena. Sustentou que a declaração do réu estava incongruente, pois documentos comprovaram que as armas apreendidas foram incorporadas ao patrimônio do Exército entre 2007 e 2010, o que não estaria de acordo com a história narrada pelo civil. Ressaltou também o artigo 249 do Código Penal Militar e a jurisprudência do STM, que trata como crime permanente a apropriação indevida, mesmo que acidentalmente, de coisa alheia. O MPM sustentou ainda que, a partir da Lei 13.491 de 2017, a competência da Justiça Militar da União foi ampliada, abrangendo os crimes militares por extensão. O ministro Marco Antônio de Farias, relator do caso no STM, rejeitou a versão do réu. Lembrou que o civil tem posse de registro como caçador, atirador e recarga junto ao Exército Brasileiro
e, por isso, conhece bem o assunto. O magistrado decidiu aumentar a pena imposta ao réu para 2 anos e 4 meses de reclusão, considerando a extensão de dano ou de perigo e a intensidade do dolo, sendo mensurado em grau elevado. E você vai ver a seguir mediação comunitária. Conheça a iniciativa do Ministério Público do Distrito Federal que ajuda a buscar soluções dentro das comunidades. É já já. A Constituição da República é um instrumento legal máximo da nação. Ela nos traz os fundamentos do Estado Democrático de Direito, norteia os valores e princípios que devem ser perseguidos pelo Estado. Serve ainda de baliza limitadora para todas as demais normas que jamais devem contrariá-la. E principalmente assegura os direitos e garantias fundamentais de todo e qualquer cidadão. Em Brasília, o projeto MP Solidário do Ministério Público do Distrito Federal abrange uma série de iniciativas voltadas para a educação cidadã e para a prevenção da violência durante a pandemia da Covid-19. Uma delas é a mediação comunitária. Luziene é mediadora comunitária em São Sebastião, região administrativa do Distrito Federal. Ela é uma facilitadora na solução de conflitos e responsável por orientar quem precisa buscar algum direito. Poder ajudar a nossa comunidade, dar voz às pessoas, educação para os direitos, encaminhamento para outros órgãos, empoderamento das pessoas. A mediação comunitária é um meio de exercício da cidadania e de pacificação social. Por meio dela, conflitos que surgem dentro da comunidade são resolvidos com a ajuda dos próprios moradores, voluntários que conhecem bem a realidade local e as pessoas. Os casos mais frequentes que aparecem aqui para mediação comunitária, temos violência doméstica, tá? Que é os maiores casos que a gente recebe aqui. Depois da violência doméstica, seguido de orientação para os direitos, para pedido de pensão alimentícia. A mediação comunitária na região administrativa de São Sebastião é uma parceria entre a Coordenadoria Executiva de Autocomposição do Ministério Público do Distrito Federal, a Promotoria de Justiça da cidade e mediadoras comunitárias voluntárias. O programa passou a fazer parte do projeto Ministério Público Solidário, lançado no ano passado, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância da solidariedade da cidadania para o gerenciamento dos conflitos surgidos durante e após a pandemia da Covid-19. Por causa do isolamento social, a atuação das mediadoras voluntárias e do Ministério Público do Distrito Federal se tornou ainda mais essencial na pacificação de conflitos dos moradores. E para falar mais sobre a iniciativa, eu recebo agora a secretária executiva de autocomposição do Ministério Público Federal e Territórios, a Leila Duarte Lima. Oi, Leila, seja bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade, uma alegria estar aqui com vocês. Alegria ainda mais nossa. Falando de mediação comunitária, que é um projeto que eu gosto muito, que a gente tem muito carinho. Pois é, uma iniciativa tão bacana, né, que tem mudado a trajetória, os rumos de muitas famílias aqui do Distrito Federal, e eu sei que a mediação comunitária atua em 3 eixos. Quais? Conta pra gente. Esse projeto de mediação comunitária, ele começou em 2017, numa parceria com o TJDFT, a primeira formação, e agora nós seguimos com um projeto do MPDFT. E nós temos 3 eixos. Educação para direitos, que é educar as pessoas para exercerem a sua cidadania, conhecendo os seus direitos e as suas obrigações. A gente tem animação de redes, que é quando as pessoas percebem coletivamente a sua força, o seu poder para buscar soluções, e a mediação propriamente dita, né? Ali entre 2 pessoas ou algumas pessoas que estão envolvidas naquele conflito.
Leila, quais são as principais demandas? Nós vimos ali na reportagem que a mediadora citou a violência doméstica, mas nós temos pequenos conflitos ali de mal-estar entre vizinhos. Eu sei que você tem até um exemplo para poder compartilhar com a gente aqui. Às vezes briga por conta de um lixo ali na porta da casa do outro, né? Tem de tudo um pouco. Sim, a gente tem várias questões, chega para a gente as questões para as mediadoras, né? A questão da violência doméstica, e é muito importante que nesses casos não é feita a mediação diretamente, mas o encaminhamento para a rede de apoio, o encaminhamento, a educação para direitos, para que elas conheçam, se for o caso, até buscar uma medida protetiva. E agora a mediação em si, por exemplo, no caso do lixo, era uma rua em que era posto lixo e estava virando vários conflitos ali entre os moradores. As mediadoras comunitárias foram lá, conversaram com todos da rua, fizeram uma animação de redes. Eles puderam perceber que estavam envolvidos naquele conflito e que eles poderiam também ter a solução. Através do diálogo, buscar a solução. E o mais interessante, o beco que era do lixo se tornou um beco o lugar onde eles se organizavam, se conheciam e até antes da pandemia fizeram lá um Dia das Mães coletivo na rua. Olha aí, maravilhoso, não tem preço, né, Leila? E como é que vem sendo a receptividade do projeto? Há resistência na busca pelo diálogo ou geralmente a comunidade é aberta? Como ele é feito na comunidade, pela comunidade, para a comunidade, são como a Luziene, pessoas da comunidade, então a gente não tem tantas resistências, porque é uma linguagem muito simples. O nosso apoio do Ministério Público, nós somos uma equipe que uma vez por semana, a mediadora comunitária, eles vêm para uma reunião, a gente discute o caso coletivamente, busca as soluções coletivamente e as mediadoras voltam para a comunidade, não a solução, a gente busca as estratégias. Vamos fazer um encaminhamento, vamos fazer uma educação para direitos, vamos fazer uma animação de rede, vamos convidar para uma mediação e as mediadoras vão lá e conversam com a comunidade, com a pessoa que pediu e elas buscam essa solução. Então isso traz um pertencimento e uma identidade que diminui resistências. São Sebastião é uma cidade que fica aqui no Distrito Federal, bem pertinho da área central de Brasília, que tem índices altíssimos de violência doméstica. E o projeto A Mediação Comunitária tem atuado de forma muito sensível com essas questões. Como é que vocês estão fazendo esse trabalho com as mulheres vítimas, vulneráveis, agora na pandemia piorou? Essa questão é muito sensível, como você disse, e a nossa atuação não é com a mediação entre a vítima e o seu ofensor. Na verdade, a nossa atuação é educação para direitos, fortalecendo essas mulheres no sentido de buscar os seus direitos, se for o caso, até uma medida protetiva. É um trabalho articulado com a rede de proteção que tem ali em São Sebastião, encaminhamentos, esse apoio, essa orientação para direitos e a busca dessa rede em prol da solução dessas questões. A gente oferece a informação, é uma forma também de dar acesso à cidadania, a direitos muitas vezes desconhecidos por elas e por boa parte da população, né, Leila? Quem quer ser mediador e nos acompanha agora, qual é o passo, quais são os requisitos? Olha, para ser mediador comunitário, nós temos um curso prévio, né, que vai estar aberto a partir de agosto, a gente vai realizar em agosto, então aqueles interessados podem mandar um e-mail e nós temos também o telefone, autocomposical@mpdft.mp.br, 3343-6414 é o WhatsApp, a gente também orienta. São pessoas que são voluntárias, que moram na comunidade, nesse primeiro momento em São Sebastião, mas a gente tem previsão de ampliar, o mediador comunitário ele vai passar pela formação e vai ter essa atuação que a gente tem aí, acompanha ele o tempo todo que ele estiver na sua atuação. Maravilha, muito obrigada, Leila, pela sua participação. Nós demos ali o telefone, o endereço para quem quiser entrar em contato e ser um mediador também. Boa tarde para você, até a próxima. Muito obrigada, eu que agradeço e aguardo os mediadores comunitários de São Sebastião. Foi feita a convocação já, valeu, Leila, tchau, tchau. E no próximo bloco, o uso de tecnologias de inteligência artificial para a filtragem dos recursos que sobem aos tribunais superiores. É esse o destaque de um seminário promovido pelo STF e o STJ. Os detalhes daqui a pouquinho.
Constituição de 1988 rompe com o autoritarismo da ditadura militar, garantindo a volta à democracia no Brasil. Em termos de socioambientalismo, a Constituição também é um importante marco. Pela primeira vez, a Constituição de 88 garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, submetendo a ordem econômica e a propriedade privada à sua função socioambiental. Hoje é o último dia do seminário virtual de gerenciamento de precedentes e admissibilidade recursal, que é promovido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Durante 3 dias, servidores das duas cortes trocaram experiências com o objetivo de aprimorar a integração entre os tribunais de todo o país, a fim de evitar o envio aos tribunais superiores de processos que poderiam ser finalizados na origem. Gerenciamento de precedentes no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça foi o tema deste último dia de seminário. Servidores das duas cortes trataram sobre a competência dos órgãos de tribunais superiores responsáveis pelo recebimento e gerenciamento dos recursos. A própria Secretaria de Gestão de Precedentes do Supremo, com um núcleo de gerenciamento de precedentes dentro da sua estrutura, atua aqui então de forma concomitante entre as atividades de admissibilidade e o relacionado ao gerenciamento de demandas, que é o foco mais próximo do próprio NUGEP do STF. O uso de tecnologias de inteligência artificial para a filtragem dos recursos que sobem aos tribunais superiores foi reiterado durante os 3 dias do evento. O objetivo do encontro com servidores do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça foi tirar dúvidas e orientar os servidores da Justiça de todo o país sobre os critérios para admitir recursos e para a aplicação das teses de repercussão geral. O objetivo final é acelerar os julgamentos, evitando a análise de matérias repetitivas. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais inaugurou o Espaço Lapidar. A iniciativa pioneira no Brasil vai reunir informações estratégicas para a governança do Poder Judiciário. Mais uma vez na vanguarda com projetos inovadores, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais inaugurou nesta manhã o Espaço Lapidar, central de monitoramento integrado, inteligência e inovação. De maneira estratégica e centralizada, o espaço reúne um elenco de informações como o consumo de materiais e serviços, avanços na virtualização de processos e a retomada de funcionamento dos fóruns no Estado. Quanto mais informações tivermos, nós vamos melhorar a nossa performance, a nossa prestação jurisdicional, a nossa eficiência, o nosso dinamismo e, portanto, é o que a sociedade deseja. Esse espaço dá visibilidade a um grande volume de dados que irão permitir decisões mais ágeis e assertivas para a melhor prática de governança. E com esse espaço agora será possível, então, a gente concentrar essas informações relativamente a todas as comarcas, a todos os magistrados, a todos os servidores, em relação a posições estratégicas. E essas informações virão, então, para que sejam lapidadas. Ou seja, a nossa governança tem que partir de que nós temos que delegar, monitorar e depois cobrar. E para isso a gente tem que ter informações, nós temos que lapidar essas informações para fazer uma boa governança. O ministro Augusto Nardes, que participou do evento, elogiou a iniciativa que pode servir de modelo para outros tribunais do país. Essa modelagem que Minas Gerais está estabelecendo servirá de base para todos os tribunais de contas e também para os tribunais de justiça e para todos os tribunais no Brasil. E coloca isso como uma meta a ser perseguida, não somente na administração da justiça, mas na administração pública brasileira. A 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho anulou decisão que negou produção de provas para comprovar doença de uma professora em São Paulo. Quem tem os detalhes é o repórter Pablo Lemos. A ação foi ajuizada por uma professora que trabalhava na Associação Amiga da Criança e do Adolescente em São Paulo. No processo, alegou que desenvolveu problemas na coluna em razão das atividades, que envolviam carregar crianças de até 10 meses no colo.
O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, manteve a sentença que indeferiu o depoimento de testemunhas e a realização de prova pericial médica, por considerá-las desnecessárias, e julgou improcedente a pretensão de indenização da professora. O TRT entendeu que, segundo a sentença, cabia à profissional apresentar ao menos indícios da doença, como declarações médicas e atestados, e que nada nos autos comprovaria a enfermidade. A professora levou o caso para o Tribunal Superior do Trabalho. A 4ª turma considerou irrelevantes as diligências, as provas testemunhais e a perícia pedidas pela empregada com base nos poucos indícios da existência da doença. De acordo com a decisão, o juízo de 1º grau violou o artigo 5º, inciso 55 da Constituição da República, que assegura o direito ao contraditório e à ampla defesa. Sendo assim, a 4ª turma anulou todos os atos processuais praticados na reclamação trabalhista ajuizada pela professora. A decisão foi unânime. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. Eu te espero amanhã. Tchau, tchau.